Olá a todos, sejam bem-vindos ao Lúcio Cast, na mesa dos negócios. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que nós vamos falar de negócios, vamos falar de vida e de crescimento pessoal. Lembrando, nem tudo é sobre negócios. Negócio tem que ser um meio para você poder cumprir o seu propósito aqui. Davi, seja bem-vindo. O Davi que é investidor anjo, palestrante, escritor. E hoje eu vou aproveitar, cara. Eu vou perguntar tudo. Se eu estiver abusando nas perguntas, você pode falar. Mas eu acho que é muito bom quando a gente consegue extrair, né, de uma pessoa que tem experiência em algo para poder ajudar outra pessoa. Né? Você que vai estar escutando, participando, presta atenção. Você vai aprender com quem já fez muito e pouca idade. Com certeza. Né? Você está com quantos anos, Davi? 24 anos. 24 anos. Então, fica ligado aí. Davi, seja bem-vindo. Obrigado, Lúcio, pelo convite. Vou amar bater esse papo com você, compartilhar. Eu acredito que o que faz fazer tudo fazer sentido é a gente compartilhar o nosso conhecimento, compartilhar as nossas vivências com os empresários e, de fato, impactar a vida deles. Então, fico muito feliz sempre de compartilhar. Legal. E eu creio que todos têm algo para poder compartilhar, né? Às vezes nós queremos esperar o melhor momento quando estivermos prontos. E não existe estar pronto. Você tem que compartilhar com o pouco que você tem. Né? Então isso pode mudar a vida de alguém simplesmente com aquele pouquinho que você tem. Total. Eu acho que ninguém sabe tanto que não precisa aprender mais e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar alguma coisa. Então eu busco aprender com todos, em todos os lugares e com todas as pessoas. Assim, Davi, todas as pessoas? Sim, todas as pessoas. Porque tem gente que é um lembrete do que eu não quero ser. Mas eu também aprendo com ela, porque a gente não pode desperdiçar energia. Interessante. Essa eu vou anotar. Poxa vida, você tem que aprender com todos. Com aquilo, mesmo que não seja bom, mas você aprende para não repetir aquilo. Muito porque senão bom. Você descarta energia. A pessoa está gerando energia. Se você jogasse aquilo fora, você está desperdiçando tempo. Verdade. Quero começar com uma pergunta, voltar lá atrás, no início. Cara, ambiente, você nasceu, cresceu num ambiente de empreendedores, né? Seu pai é empreendedor. Como é que foi para você, talvez você ter consciência que você era capaz, tão jovem, de poder empreender? Não tinha. Não tinha? Não tinha consciência. Na verdade, eu acho que a consciência ela é fruto da testagem, da experimentação. Se eu não testar, eu nunca vou saber. Esse aqui é o problema. De que as pessoas elas não testam, elas não experimentam e elas passam a vida inteira sem sentir e sem saber do seu verdadeiro potencial. Porque se acovarda do ato de experimentar. De errar, julgamento. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de não... Eu falo assim, Lúcio, que é muito fácil parecer perfeito quando não faz nada. A Brené Brown, que tem um livro chamado Coragem de Ser Real, ela fala o seguinte, coragem de ser real. Ela fala o seguinte, que é muito fácil você ficar na gritaria da torcida julgando o jogador que está no campo jogando. Ou seja, essas pessoas que não fazem nada são aquelas que não têm a mínima noção de como é estar no campo. E são as pessoas que ficam julgando, reclamando, aquelas pessoas que gritam e fazem muito barulho. Você acredita que, de uma forma ou outra, gera uma satisfação? Ou seja, eu de fora, eu olho quem está fazendo, critico, até porque criticar é mais fácil, e eu aponto o dedo. Nossa, olha como ele é louco, olha como ele é louco. Até que ele prove ao contrário, mas eu vejo que existe uma certa satisfação da pessoa ficar de fora, olhando, vendo a pessoa tentar, e eu sei, não é fácil, mas parece que gera uma satisfação na maioria das pessoas. A verdade, nem todas elas, isso é biológico, chama-se a síndrome do caranguejo. É o seguinte, quando eu vejo alguém saindo do balde de caranguejo, a reação natural é puxar essa pessoa para baixo, porque aí estamos todas no mesmo nível. Ou seja, a linha de raciocínio é de que as pessoas sempre vão criticar você, com a intenção de fazer com que você não cresça. Porque a defesa dos medíocres é a crítica. E a crítica com a intenção de equiparar o nível dele com o seu. Porque se ele te critica, ele desce você mentalmente para o nível dele. Ou seja, ele não se sente ameaçado pelo teu sucesso. Você acredita que quando alguém cresce, estamos num ambiente, vários amigos, uma turma convivendo ali por anos, quando um decide se posicionar e crescer, sair daquele ambiente, você crê que é uma forma que, se a pessoa sai e dá certo, é como que inconscientemente ou conscientemente acusa os que não tiveram coragem de se mexer, sair daquela estagnação? Claro, a pessoa não tem coragem de fazer o que você faz, não tem coragem de viver o que você vive, não tem
não tem competência, não tem disciplina para pagar o preço que você pagou. Então, se aquilo me acusa, se aquilo faz com que eu pense, eu entenda que eu não sou tão bom quanto você, a minha reação natural é te criticar, para fazer com que mentalmente você desça de nível. Não deu certo. Dizer então, peraí, eu não sou certo. tão incompetente, porque não é todo mundo, estamos tudo igual ali, no mesmo barco. Ou então você pode perceber, a maioria das pessoas, quando você faz sucesso, vai dizer, não, mas você tá roubando, não, mas você tá traficando. Isso é uma cultura, às vezes, Brasil. Principalmente. Tá? Porque aqui, pelo menos, não convivo tanto com tantos americanos, mas não existe essa cultura. O americano, ele aplaude você, ele fala, pô, cara, que bom, você tá dando certo. Por quê? Mesmo ainda como imigrante, lembra, eu cheguei aqui em 98, mas eu lembro, quando eu tive meu primeiro negócio, eu encontrava o pessoal que eu jogava racquetball, da academia. Nossa, Lúcio, parabéns, você é o cara. Então, eu era apoiado e nunca condenado. No Brasil, se você é rico, tem uma coisa errada. Se você tá ganhando muito dinheiro, sempre tem alguma coisa errada. Você está roubando ou está mexendo com coisa errada. Então, acho que o Brasil ele tem uma cultura de, no caso, dificultar a vida do empreendedor. E isso é projetado pelos filmes, é projetado pela escola. Você pode ver, nas novelas, o rico sempre é um malvadão, como se o ganhar dinheiro não fosse virtuoso. Como que virtuoso é você ser pobre, virtuoso é você ser quase que não tem herói no Brasil, né? Não Aqui tem o herói. Sempre tem o herói. O cara é bom. O grande empresário que venceu, tudo mais, existe essa figura, essa projeção de marca, imagem gerada sobre isso. No Brasil, a gente não tem. Na verdade, a gente tem o símbolo de que riqueza é sujo, quem é rico é político que rouba, quem é rico é empresário que faz coisa errada. Se você vai pro lado religioso, se você tem muito dinheiro, não vai pro céu. Não vai pro céu. Você sempre tem uma... Ou seja, negócios do mundo negócios do mundo e igreja é igreja, ou seja... Não mistura. Negócio é secular, não pode misturar as duas coisas, porque se eu trouxer tudo junto, tá errado, porque ganhar dinheiro... o lucro é pecaminoso, a ideia de que o dinheiro o dinheiro não é uma ferramenta positiva, o dinheiro é algo que... eu tenho a convicção, Lúcio, de que o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro ele apenas expõe aquilo que tem fora. Verdade. Então, aquilo que já tem dentro, na verdade. Ele traz para fora aquilo que já tem dentro. Ele amplifica aquilo que já tem dentro. Ou seja, o dinheiro não tem o poder de transformar ninguém, mas ele tem o poder de dar poder positivo para quem é do bem. Então, e da mesma forma, para quem é do mal, o cara vai expandir, o cara vai mostrar realmente quem ele é. Para mim, esse não é o problema. O problema não é o barulho dos maus. Para mim, o problema é o silêncio dos bons. São as pessoas que têm um coração bom, que na maioria das vezes querem passar uma virtude, uma comunicação de virtude, porque tem medo de serem mal compreendidas como esses outros ricos que são disfuncionais, que roubam mesmo, que não fazem as coisas de maneira funcional. E aí deixam de prosperar, não se sentem, talvez não tenham pertencimento para poder prosperar. Puxa para dentro. Uau. Diminuem. Então, a gente tem uma cultura que mata aqueles que poderiam ser aqueles que vão crescer e que vão fazer a diferença. Porque o bem, Lúcio, a gente é silencioso, cara. A gente não faz tanto barulho. Enquanto isso, os maus estão gritando pra caramba. Então, o que é que acontece? Você com pouco potencial, menos do que o cara bom, mas o cara tá gritando. O cara não tem medo de aparecer, não tem medo de errar. Ele sai fazendo. Isso se conecta com a gritaria da torcida, que a gente falou no começo, como também se conecta com um efeito, chamado efeito Dunning-Kruger. Que aquelas pessoas que menos sabem são as que mais acham que sabem. Ou seja, quem tá na gritaria da torcida são aquelas pessoas que menos têm ideia de como aquilo funciona. Porque, como eu falei, é muito fácil parecer perfeito quando você não faz nada. E essas pessoas, elas têm medo de executar, porque se ela executar, se ela criar uma empresa, se ela fizer alguma coisa, ela vai ter que encarar o fato de que ela não é tão boa quanto na imaginação dela, ela diz que ela é. Em outras palavras, isso é apenas uma proteção de imagem, isso é apenas vaidade. Eu vou deixar uma pergunta que você... Baseado no que você falou, eu vou deixar para depois dessa pergunta. Nada a ver. Mas, vamos lá. Eu quero voltar um pouco... Na minha história. Na sua história. 13 anos. Cara, você participou do Shark Tank. Você teve a sua primeira empresa, que foi... Alicite. Você tem ela ainda? Não, vendeu. Com 18 anos. Vendeu com 18 anos. Cara, como é que foi? Eu sei que você falou que você não tinha consciência, mas você tinha um instinto... e uma percepção muito grande, consciente ou inconsciente. Que foi testada. Hoje, você já sabe da onde foi que aconteceu, por que você fez o que você fez, ou ainda continua sendo... Tenho Como é que foi? Clareza.
veio de 2 lugares. Primeiro, um desejo de conseguir explorar meu potencial. 3 lugares. Primeiro, um desejo de explorar meu potencial, que eu sempre soube que eu era diferente. Isso sempre foi uma consciência interna minha, desde sempre. Tem até uma história, Lúcio. Uau, interessante. Eu você tava sempre na escola, soube que você era diferente. sempre Uau. soube, cara. Me senti diferente. Tipo, o Patinho Feio. Até interessante que o nome da escola que eu estudava era Patinho Feio. Uau. Sendo que a minha consciência não era que ser Patinho Feio era ruim. Era que ser Patinho Feio era bom. Era bom. Uau. E aí, olha a percepção. É Pegou isso aí. algo que, para a maioria, no meu caso, Patinho Feio é o pior aluno, é o pior. Pra mim é o que mais se destaca, pra mim é o único que faz diferente na minha crença. Isso é ambiente. Uau. Então, teve uma história, são 3 fatores, eu vou dizer o primeiro. Teve a história de uma professora minha chamada Thaisa, que era minha professora do jardim de infância, ou sei lá, da alfabetização. E aí ela falou que, Davi, anos depois eu encontrei ela no shopping em Maceió, eu sou de Maceió original, e ela me encontrou no shopping e falou assim, eu sempre soube que você era diferente. Eu falei, que massa! E era mesmo. Ela sempre soube. Ela acreditava mesmo, ela não era? realmente acreditava, porque ela teve um fato. Teve uma vez que uma aluna, amiga minha, tinha derrubado um suco no chão. E tinha um rodo no canto da sala. Eu peguei o rodo, e peguei o pano, enxuguei, sem ninguém me pedir nada, não pedi nenhuma réplica sobre isso, e voltei, deixei o pano lá e sentei no meu lugar novamente. Uau. Ela falou, ninguém viu, ninguém percebeu, mas eu percebi que você tinha a visão de quem queria resolver problemas. E Ou mais seja, grave. um solucionador. E mais grave, você nem quis nenhum tipo de aplauso ou réplica sobre isso. Então você estava fazendo simplesmente porque tava o rodo lá, você tinha capacidade de fazer, você entendeu que você tinha capacidade de fazer, e você simplesmente foi lá resolver aquele problema. Essa é a base E da acho que é a mentalidade. base de um empreendedor. Ele tem que estar atento, alerta, para poder solucionar algo. Total. Eu creio que quando você consegue encontrar uma dor e soluciona, cara, acabou. Você gera valor. As pessoas não querem solucionar os problemas da vida delas. Tanto que você vê coach, mentores, pessoas pagando muita grana para poder, às vezes, dar uma orientação. É isso aí. Porque a pessoa não quer pensar. Ela quer meio que pronto. Mais ainda, ela quer que você faça por ela. Claro. E às vezes ela tem até uma insegurança das suas próprias opiniões. É muito louco porque fazem 12 anos que eu tenho projetos de palco, de compartilhar conhecimento, etc. E muito tempo que eu gero conteúdo nas redes sociais. Eu fui um dos pioneiros, eu volto pro assunto daqui a pouco. Eu fui um dos pioneiros nesse negócio de criar conteúdo nas redes sociais. Eu comecei a criar conteúdo antes do João Kepler, que é meu pai. Nossa. Quando eu tinha 200 mil seguidores, meu pai tinha 10 mil. Então, eu comecei nesse rolê muito antes. Quando eu comecei, só tinha Flávio Augusto, uma mulher chamada Bel PS. Isso foi que ano? Eu comecei a criar conteúdo em 2013, cara. Pô, então você tinha... Eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Quando eu comecei a criar conteúdo nas redes sociais. Então foi antes de participar do Shark Tank? Antes de participar do Shark Tank, eu já criava conteúdo. Quando eu participei do Shark Tank, eu já tinha 200 mil seguidores. Cara, da onde isso? Você tirava... Sei lá, velho, é coisa de Deus mesmo. E aí, cada vez mais eu tenho clareza essa coisa de Deus. Então... eu fui o cara que abria as portas para minha família desse negócio de comunicação, de imagem pública, eu que alertei meu pai sobre a importância de criar conteúdo. Porque o seu pai, ele tem aquele perfil que por ele talvez nem apareceria. Hoje não, hoje ele já gosta até. Mas o perfil dele, talvez por ele nunca... Tanto que ele não tem curso online, ele todo... Ele é talvez velha... Eu fui o primeiro a lançar produto lá da minha casa. Primeiro a construir um ecossistema de educação, a construir uma esteira de produtos, a despertar para isso. E entender o poder que isso gerava em termos de comunicação. Cara, quando que você falou, cara, eu sou empreendedor? Eu sou empreendedor e eu sou referência. Porque lembra, não é simplesmente ser empreendedor. Você se tornou referência pela sua idade para outros jovens até hoje. Total, não tem como. Eu não consigo mencionar talvez um jovem empreendedor que fez o que você fez. Eu não conheço, tá? Se tiver, mas eu não conheço. Então você ganhou amplitude de comunicação. Exato. Então você é referência. Eu fui referência, Lúcio. Uma vez o Marcos Paulo falou isso, que leu meu livro, meu primeiro livro que eu lancei com 15 anos. Ele começou a empreender porque viu, não é possível que esse moleque seja melhor do que eu. Caramba. Eu virei referência para vários outros empreendedores hoje que se destacam no mercado digital, por exemplo, e outros segmentos de startup. Porque quando eles começaram e queriam empreender, só tinha uma referência. Essa referência era eu, com o livro Empreender Grande desde pequeno, que eu lancei com 15 anos de idade. Então, só tinha uma referência. Mas voltando para o assunto, então foram 4 pontos que me fizeram empreender. Essa consciência e esse desejo natural de resolver problemas. Segundo, um desejo de me conectar com meu pai muito grande. Um desejo de ter um ponto comum com ele e atender as expectativas dele. Que é natural do filho, querer se conectar. Normal. Claro, de querer ter... se ele me comunicou de que isso era o que faria ele gostar mais de mim ou me amar mais, naturalmente, esse era o comportamento ao qual eu ia fazer. Porque existe um processo chamado Hoffman,
O processo Hoffman, ele fala que a gente nasce uma fonte de amor inesgotável. Os nossos pais, eles nos amam de maneira condicional. Ou seja, ele te ama se você for A, B, C. Então isso vai formatando, moldando o nosso comportamento para que a gente se torne um captador de amor. Então a gente acaba conduzindo a nossa vida para o que é que eu vou ter que fazer para que eu receba a maior dose de amor. Porque eu tenho medo de não ser amado. Porque se eu não for amado, eu morro. Literalmente eu morro. Porque amor é amparo, atenção e valorização. Sem amparo, atenção e valorização, deixa uma criança solta para ver se ela não morre. Em quanto tempo aquela criança morre? Ela não consegue alimentar sozinha. Então, eu entendo que eu sou completamente dependente dessa atenção, desse amor dos meus pais. Isso vai moldando a minha personalidade e a minha identidade. Uhum. É assim que o Bob Hoffman explica essa tese dele. Isso independente da idade ou até os 8 anos de idade? Até os 8 anos de idade. É total dependência. Total dependência até os 8 anos de idade. Depois disso, existem outras fases que vão se desenvolvendo. E por esse motivo, Lúcio, questão de maturidade. Por esse motivo, os adultos que ainda são dependentes de opinião externa são adultos que não conseguiram curar por completo, ou não conseguiram avançar de fase do processo natural que deveria ter. Por esse motivo, é disfunção. Vivem escravos, dependendo de opiniões, dependendo de ser amados, de serem aceitos. Porque não fechou esse ciclo com o próprio pai. E nem fechou esse ciclo com a própria mãe. E Davi, você tem mais um ponto ainda, né? São 4 pontos. 4 pontos. Do porquê que eu comecei a empreender. Exato, você falou... Então, convicção natural. Segundo foi me conectar com meu pai. O 4º ponto foi ganhar dinheiro, porque eu queria comprar minhas próprias coisas, então tinha desejo de comprar minha TV, comprar meu... Era desejo natural. Natural. São essas 3 coisas. Uau. E um ponto que eu vejo que dói muito, né? Eu tenho um movimento que trabalha diretamente com homens. E eu vejo que a falta de paternidade é tão grande. E aí você pega o histórico de homens que estão destruindo. Primeiro eles, né? Depois a família, depois os negócios. Eu falo que, na maioria das vezes, quando alguém me procura para poder investir nos negócios, eu deixo ele falar, depois eu já desvio do negócio, tiro o foco. Hoje, um cara mandou mensagem: eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, estou no Brasil, que está faturando $100 mil, me indicaram você para me ajudar. O que você acha que eu repliquei para ele? Cara, tudo bem? Me fala um pouquinho mais de você. Eu quero conhecer quem é o cara. Porque, na verdade, se eu conheço um pouco mais dele, eu já consigo definir as dores de cabeça que eu vou ter com ele. Com certeza. A maioria dos negócios que não deram certo foi porque eu prestei mais atenção nos negócios do que na pessoa. Para mim são 2 coisas. Primeiro, que as pessoas deixam rastros e as pessoas são como elas são. Ou seja, o resultado prático da vida dela é uma consequência direta daquilo que ela é por dentro. Ou seja, o interno que determina o externo, não é o externo que determina o interno. Verdade. Esse é o primeiro fator para mim. Segundo, por esse motivo, eu não invisto em empresas. Eu invisto em pessoas. Porque eu prefiro muito mais um jockey do que o cavalo. Eu invisto no jockey. Eu invisto na capacidade daquela pessoa. Porque um bom empresário, que por consequência é uma boa pessoa, ele pega um negócio ruim, ele pivota até transformar aquele negócio ruim num negócio bom. Mas uma pessoa ruim, ela pega um negócio bom, pega um cavalo e destrói. Bom e destrói não o cavalo. Ganha. Incrível. E não adianta. Eu já tentei 1, 2, 3 vezes. Eu lembro uma conversa que eu tive com seu pai em São Paulo, e ele virou e falou assim: Lúcio, deixa eu explicar uma coisa pra você. Você só vai aprender fazendo. Por quê? Olha que doideira. O meu nível de consciência lá, isso tem 2 anos. Não, porque eu vou investir em vários negócios. E ele falou: cuidado. E ele me deu vários conselhos. E eu simplesmente falei: deixa eu tentar. Então tem coisas que nós temos que tentar. Então hoje eu posso falar: não olhe o negócio pelo faturamento, não olhe o produto quão bom é, eu olho o quão bom é o empreendedor. Eu procuro saber do propósito, eu procuro saber das dores dele, eu procuro saber do histórico dele, do pai. E se ele me dá a oportunidade, Davi, eu pergunto dos avós, dos bisavós, e aí é a maior doideira, porque eu passei 2 horas, tem 2 meses, conversando com um empresário, e ele começou a se abrir, e ele começou basicamente a contar a história dele, do bisavô, dos avós, do pai. Eu falei: uau, esse menino tem acho que 25 anos, ele tem um coração bom, vale a pena investir. Só que eu já anotei, eu vou ter que tratar isso, isso e isso. Eu não tenho problema nenhum. Desde que a pessoa queira e tenha um coração ensinável, esteja pronta para poder aprender, vambora.
Até porque isso faz parte do nosso propósito. Claro, não é simplesmente olhar o negócio ou querer o cara pronto. Você já encontrou quantos prontos? Não, cara, não encontrei. Porque se tiver, me fala onde. Ou qualquer fonte, né? Porque não tem. A gente tem que trabalhar, a gente tem que transmitir um pouco do nosso conhecimento. Eu acho que é nosso papel, cara, é multiplicar talentos, né, Lúcio? Eu acho que a gente tem o dever moral de que todos os desertos que a gente passa gera pra gente uma insígnia, uma patente. Quem tem patente tem poder. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E para todas aquelas pessoas que têm patentes, elas têm um dever moral de ajudar as outras pessoas a chegarem até aquele lugar. Senão ela é egoísta, porque ela quer ficar no topo sozinha. Então, tem um ponto que eu comecei a ler, não terminei ainda, é um livro onde o escritor ele fala sobre Deus criou, né, o céu, a terra, criou as criaturas e nos criou como criadores. Acho que co-criadores. Está escrito na palavra de Deus. E aí eu falo, então, qual que é a alegria de Deus e qual a habilidade maior que nós temos? É muito fácil entender isso. Você é pai, né? Qual que é a tua maior felicidade como pai? Exato. Acabou, é tão simples quanto isso. Mas por que a gente às vezes tem dificuldade de associar para outras coisas? Porque a crise que a gente está vivendo, Lúcio, é uma crise de liderança e é uma crise de masculinidade. Para mim, a crise de liderança e a crise de masculinidade é o problema 01 do mundo. Uau. Porque se o homem não é homem, masculino, líder, ele vai ser um péssimo pai, querendo ou não. Ele pode até ser amoroso, mas ele vai destruir a identidade do seu filho. Uhum. E um homem que não tem energia masculina, ele não consegue ser líder, porque ele não consegue liderar nem sequer a sua própria vida. Imagina. E o ser humano é incapaz de se submeter à liderança de alguém ao qual ele não admira. E a gente não admira um homem que não é homem, porque não é natural. Uau. Incrível. Porque se for entrar nesse ponto, você é doido. A gente talvez ficaria falando só sobre isso. Porque a falta de posicionamento é muito grande do homem. Não, cara, é bizarro. Porque é o seguinte... E eu fico indignado, tá? E é uma crise de liderança, cara. Porque sem líder, as ovelhas, elas naturalmente elas se conduzem direto para o precipício. E a gente tem que entender, cara, de que quem tem um chamado para isso precisa liderar, precisa pastorear. E eu sou pastor, você é pastor, eu não sou pastor em igreja, nem você. Eu sou pastor na minha vida, conduzindo pessoas em direção àquilo que eu acredito que é a direção ao qual elas têm que seguir. Então, o problema, sabe a quem beneficia o silêncio dos bons? Aos lobos maus. Tal. E os incompetentes, porque o cara que é mau, ele tem uma habilidade, mas ele não é tão competente. Ele só decidiu fazer. Ele faz, ele não tá nem aí, ele erra, ele trapaceia aqui, ele muda para outra cidade, ele vai, ele não para. Eu conheço um rapaz que eu virei para ele e falei assim, irmão, se você usasse o que Deus te deu, porque é muito clara essa habilidade que você tem, pro bem, você faria coisas incríveis. Mas ele usa simplesmente o mal e ele consegue causar um dano aqui, aí ele sabe o que ele faz? Ele muda para outro ambiente, causa dano ali e ele vai repetindo o padrão. Ele não quer investigar para encontrar o quê? A raiz. Você sabe que isso é bíblico, né? Duas coisas sobre isso aí. Primeiro é o seguinte. É muito interessante de que a gente entende que na mesma proporção de sombra é a mesma proporção de luz que a pessoa tem. Ou seja, os que são mais atribulados são aqueles que têm mais luz. Sempre foi assim desde que o mundo é mundo. Ou seja, essas pessoas elas têm um chamado gigantesco na luz, mas preferem operar na sombra, porque elas são mais assediadas pela sombra para ficar naquele lado. Porque imagina que a nossa batalha é uma batalha territorial. Imagina o seguinte, de que é uma guerra, igual a guerra que acontece nos países. Dentro dessa guerra, imagina, Deus me livre, mas imagina que eu sou representante do reino do mal. E eu entendo que você, Lúcio, é uma peça estratégica do reino do bem. Obviamente, eu irei tentar te aliciar para o meu mundo. Ou seja, eu irei investir todas as energias que eu tenho possíveis em trazer você para mim, como peça de... Como aliado. Como aliado. E inclusive, eu estou disposto a te pagar por isso. Vou te dar favores para isso. Vou te dar ajuda para isso. Porque se você atuar nesse lugar, eu garanto que não apenas você não vai lutar contra mim, como você vai lutar a meu favor. Porque tudo aquilo, não existe omissão quando o assunto é muito espiritual. Então, tudo aquilo que não é legitimado, tudo aquilo que não é redimido, tudo aquilo que não é da luz, automaticamente é da sombra. E sabe o que é a sombra? É a ausência de luz, ou seja, é a ausência de Deus dentro.
é a ausência de se sentir filho, é a ausência de se sentir amado, é a ausência de não... É o entendimento de que por que eu vou roubar se eu tenho um pai que me dá tudo? Uau. Por que eu vou enganar se eu me sinto amado? Para que eu vou querer controlar as pessoas ou manipular as pessoas se eu sei que tudo que é meu vai vir até mim, porque o meu pai me dá de graça. O preço já foi pago. Ou seja, falta clareza, Davi. Falta clareza. Eu falo que existe uma distorção muito grande, Davi. Eu falo que o diabo ele tem uma habilidade muito grande. Distorcer as coisas. Quem você é. Se ele distorceu só um pouquinho de quem você é, já tá tudo certo. Ele jamais... Na minha crença, ele não consegue roubar ou tirar algo que Deus te deu. Uma habilidade, um dom. Mas ele consegue distorcer. Eu falo distorcer porque eu imagino assim. Eu, jovem, 6, 7 anos, criança ainda, comunicador, agradável, conversava com todo mundo. Aí eu falo que o diabo ele sente cheiro. Ele fala, Lúcio, isso aqui tem coração bom, a mãe dele, olha o que a mãe dele faz, gosta de ajudar, gosta de ter energia boa. Se esse cara se tornar um bom comunicador, acabou. Ele vai levar uma mensagem. Aí ele vai lá e começa. Lúcio, você não sabe se comunicar. Lúcio, você não é ninguém. Você tá... Aí a pessoa cresce e não sabe quem ela é. Literalmente, o caminho dela foi, totalmente desviado. Em termos de identidade. E o pior, né? Na verdade, o demônio, ele é um imitador. Ele não tem capacidade de criar nada. Ele não é criativo. Criativo é o pai, que é o criador. O demônio, ele pega as ferramentas construídas por Deus e alicia em prol do projeto dele. Então, por exemplo, a música. A música, originalmente, ela foi criada para quê, Lúcio? Para adorar. Ele pegou a ferramenta poderosa que tem o poder de mudar a frequência do ambiente. Total. Aliciou aquela ferramenta em prol do reino dele. As redes sociais, mesma coisa. Então, por isso que a gente precisa redimir essas nossas ferramentas e colocar as nossas ferramentas à disposição do reino de Deus. Ou seja, toda habilidade que nós temos que não está redimida já é maligna. O que é redimida? É que está colocada a serviço do reino da luz, a serviço de Deus. Os nossos negócios, as nossas famílias, as nossas vidas, a nossa voz e tudo mais que a gente tem. E naquela mesma parada, Lúcio, que eu te falei, dá para aprender com todo mundo. Inclusive, pessoas nos ensinam como não ser, dá para aprender com o demônio também. Sabia? Dá para aprender que esse cara, ele é um anjo sábio, tem sabedoria, era um anjo de luz que caiu. Então vamos entender que Lúcifer, que Satanás, ele, no final das contas, ele sabe, ele tem plena consciência de que ele vai perder. Mesmo assim, ele não para, não desiste. E imagina a gente, que tem certeza, convicção, uma promessa de alguém que não é homem para mentir, nem filho do homem para enganar. Que vamos ganhar, que a vitória é certa, que a vitória é garantida, que vamos ter suporte, que na terra haverão aflições, porém, todavia, entretanto, se mantenha seguindo, não temas, pois eu sou teu pai, e a gente que tem tudo isso, para. Uau. E ele que sabe que vai perder, não para. Então, se a gente quiser aprender alguma coisa com ele, que a gente aprenda isso. A ser imbecil quando o assunto é a gente realizar os nossos sonhos, que a gente possa não ter medo, não voltar atrás, porque isso é tudo que ele precisa, que você se distraia ou que você pare. É tudo. E às vezes ele até permite você ficar satisfeito com tão pouco, que é o que eu vejo. Eu vivi com muito pouco. Acho que um dos primeiros pontos que eu fiquei muito indignado, Davi, foi quando eu comecei a entender o quão pouco eu estava experimentando dentro do que Deus tinha para mim. E tem pessoas que não enxergaram ainda isso. Tem muito para viver. Uma próxima pergunta. É por isso que a gente, na verdade... Vamos lá. Isso é base de amor, tá, Lúcio? Isso é base... Eu sou estudioso do desenvolvimento humano há muitos anos. Eu já fiz 26 processos de autoconhecimento. Dos mais diversos tipos. Faço terapia há muito tempo, mas não só faço terapia, como estudo. Psicoanálise, estudo... Cara, eu sou constelador familiar, eu sou coach, eu sou hipnoterapeuta, sou formado em PNL, vou em busca de conhecimento sobre isso. Então, por isso que eu vou dizer para vocês como é que funciona. E eu também estudo muito a espiritualidade. Sim. Não com a ótica religiosa, mas com a ótica de relacionamento, mas também de estudo, de entendimento, para capacidade cognitiva. Isso é o seguinte, Lúcio, você se surpreenderia com a velocidade com que a gente se acostuma com as coisas. Se você acostumou a, desde sempre, receber como figura representativa de Deus, que é o seu pai, e a sua mãe, miséria, ou seja, migalhas, você nunca vai saber que você pode contar com Deus ao ponto de você receber tudo de melhor que existe na Terra.
Se os pais soubessem o tamanho da responsabilidade que eles têm como pais, o que é pai? É representante de Deus para aquela criança na primeira infância, pois é o único ponto de contato que ela tem com o microcosmos dela, que é aquela casa daquela criança. Ou seja, o micro reproduz no macro. Deus é pai. Por que Deus é pai? Porque sobre a ótica daquela criança, aquele território tem um Deus. Então a maneira como aquele Deus daquele território age é a tua percepção que você vai ter sobre Deus eterno, Deus de cima, porque o micro reproduz no macro. Ou seja, se você recebeu pouco, atenção, amor, valorização, você acha que Deus também vai te entregar pouco, ou pior, você acha que é isso que você merece. A escassez, Lúcio, nada mais é do que uma falta de capacidade de compreensão e uma falta de um ajuste em termos de identidade. Pois quando eu entendo que eu sou filho amado do meu Criador, eu compreendo por completo de que eu sou merecedor de usufruir das melhores coisas que existem no planeta. Mas para isso ser ativado, eu preciso primeiro liberar, preciso primeiro perdoar aqueles que foram os meus representantes de Deus na Terra. E aí você tem que voltar lá. E eu vejo que a maioria das pessoas não querem, porque foi doloroso. Então para que eu vou tocar em algo doloroso? Mas, Davi, as maiores mudanças que aconteceram na minha vida foi porque eu tive que voltar, ter entendimento e gerar cura. Não teve como. Não tinha como fugir mais. Eu falo que, principalmente os homens, eles fogem muito. Claro. Muito. É quase que uma caverna, eles vão colocando camadas e mais camadas para aparentemente viverem bem. Só que mal sabe que cada vez mais ele se afunda, e chega uma hora que ele vai ter que tocar nessa dor. Mas vamos lá. E aí, Lúcio, perdão de falar, você pode fazer as próximas perguntas depois, Lúcio? Mas eu enxergo o seguinte, de que está escrito na palavra de Deus, e assim, a Bíblia é minha base de entendimento. Está escrito na palavra de Deus que a gente conhece uma árvore pelos frutos. Os frutos, eles se classificam por tudo aquilo que é aparente, ou seja, aquilo que é gerado na matéria, tudo aquilo que é gerado na vida real. Ou seja, o que eu falo para esses empresários é que o resultado que ele ainda não tem, ele vem da cura que ele ainda não teve, da pessoa que ele ainda não se tornou, do ambiente que ele ainda não faz parte, porque ele ainda não acessou aquele nível de frequência. Ou seja, na prática, o entendimento é muito simples. Se você não curar, você não vai ter frutos. Porque se você já tivesse curado, esses frutos eles já eram seus. Ou seja, o resultado que você ainda não tem vem daquilo que você não é. Porque se você já fosse, você já teria novos níveis de resultado. Cara, só isso aí. Só isso aí. A pessoa poderia pegar isso aí e passar talvez a semana, o dia, o mês, tentando ter clareza do que você acabou de falar. Mudaria a vida dela. Isso muda a vida. Mudaria a vida dela. E não em camada superficial. Não é entendimento racional. É Não. isso, vive isso, traz isso pra fora com tesão, pô. Faz as coisas com intenção, com excelência. Uau. Vamos lá. Nos negócios, como é que você hoje se vê ou como é que você coloca sucesso? Eu falo que a maioria dos empresários que eu converso, 80%, tá? Não, porque eu quero ter sucesso, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero provar que eu consigo, que eu sei. E eu falo que é o que eu percebo, tá? Muitos deles buscam o sucesso nos negócios, na empresa, mas eu vejo como uma fuga de algo. É uma percepção minha, eu vivi isso, eu queria ser reconhecido nos negócios, eu queria ter muito sucesso, eu queria provar que eu era um imigrante, que cheguei aqui, ganhei muito dinheiro, mas até 2022 era tudo que eu fazia, eu corria atrás de dinheiro. Quando eu cheguei e eu entendi que todo esse sucesso que eu buscava estava mais ligado a uma fuga, eu falei, opa, peraí, sucesso não é aquilo que eu achava que era. Como é que você define sucesso? Eu enxergo o seguinte, Lúcio, que quando você faz as coisas por amor, você é escravo. Quando você faz as coisas através do amor, você é reinante. Ou seja, se eu estou construindo uma empresa com a intenção de fazer com que aquilo preencha um vazio que eu tenho dentro de mim, você está sendo um escravo. Você está vivendo a corrida dos ratos. Você está vivendo a corrida de um lugar de escassez. Quando você constrói algo porque você está completo, inteiro, ou seja, eu me sinto tão amado ao ponto que eu tenho tanto amor que eu vou transbordar, é nesse lugar onde você cresce, é nesse lugar onde você prospera. Então, assim, para mim, sucesso nada mais é do que ter o suficiente para mim, ao ponto de que eu tenho tanto que sobrou. E esse sobrou é o meu transbordo. Então, eu entendo que essa é a felicidade. Uau. Quando a gente... E o sucesso, né? Sucesso não é o que eu deixo para mim.
Sucesso é a sobra. Sucesso é aquilo que eu tenho em tanta abundância de que sobra para eu dar para os outros. Eu acho que esse é o legado verdadeiro. Não é aquilo que eu faço por mim. É aquilo que eu consigo fazer com o outro. Porém, entretanto, o raciocínio é simples. Se você quiser antecipar o processo, se você querer fazer primeiro para o outro, antes mesmo do que fazer primeiro para você, você é um tolo conduzindo o outro. E você quer carregar o peso das outras pessoas. Não faz isso. E aí, por querer carregar o peso de outra pessoa, você tá de novo justificando alguma dor sua. Você quer ser aceito, você quer... Ser bonzinho. Exato. Então você quer ser aprovado. Você não incomoda. Uau. Autoconhecimento. Né? Você já falou agora que você, poxa, fez quase 24 imersões, cursos. O quanto você valoriza e qual dica você daria para o empreendedor? Autoconhecimento nada mais é do que a consciência do porquê você faz o que você faz. É você sair do modo automático e você passar a questionar. Tá, mas parece simples. É bem simples. Se você tem clareza, é simples. Mas por que a minoria somente faz? Porque ele sabe que vai descobrir algo, então fala, eu prefiro não ter clareza, eu prefiro não me conhecer, porque vai gerar dor? O ser humano, ele busca, na melhor da nossa capacidade, fugir da dor, né? Então isso é biológico nosso. A gente não quer colocar a mão em algo que dói. Então uma criança, mesmo que não saiba falar ou entender, se ela colocar o dedo na tomada, ela nunca mais vai colocar novamente, porque aquilo doeu. Verdade. Então ela chegou à conclusão. O entendimento racional, consciente de que, ou inconsciente de que, se eu tocar aqui, dói. Então, se dói, eu prefiro me proteger. Na verdade, é assim que acontece. Uhum. O que é o orgulho, Lúcio? O orgulho nada mais é do que uma identidade ferida. É um falso eu. É uma identidade corrompida. Ou seja, você nasce uma fonte de amor inesgotável, você é ferido nesse teu lugar de identidade, você é invadido por palavras, por ações, por expectativas desenvolvidas as quais não são atendidas, porque você quer ser amado de maneira incondicional. Então, o que acontece? Então, o orgulho, ele nada mais é do que essa essência, essa identidade, esse eu sou ferido. Então, quando a nossa identidade ela é invadida por qualquer motivo que seja, isso cria um novo senso de eu. E aí, para eu proteger e não ser ferido, eu crio uma capa, uma camada de proteção, que é uma couraça. Então, enquanto você, vamos lá, intencionalmente buscar se curar de dentro para fora, ou seja, você vai percebendo, você vai amadurecendo, você vai entendendo que essa camada artificial de proteção não é mais tão importante. Pois você começou a regular o teu sentimento, você começou a entender, você começou a ser protagonista, você começou a aprender a ressignificar, você começou a ter capacidade, ferramentas de entender, cara, se aquele cara fez merda comigo, não diz respeito a mim, diz respeito a ele. É ele. Só que isso eu só interpreto depois. Então eu consigo começar a tirar essas minhas couraças. E aí eu trago para fora a minha essência verdadeira para minha luz voltar a brilhar. Compreendeu a visão? É assim que eu enxergo. Eu acho que eu nunca compartilhei isso. Não, isso é sensacional, porque o primeiro livro que eu escrevi, Davi, eu dei o nome de Autogestação. Sabe como é que eu me via quando eu comecei a escrever o livro? Eu sentava, eu conversava comigo, é como se fosse o Lúcio sentado ali, escondido, com uma capa, com vergonha de me encarar. E eu falava assim, Lúcio, vamos conversar hoje? Ele nem respondia. Davi, foram 3 meses querendo ter intimidade comigo para poder tocar nessas camadas que eu mesmo coloquei. Até que um dia, como se fosse assim, vamos. Vem aqui, você tá pronto? Davi, parece que eu comecei a ter intimidade e falar, responder com verdade para mim mesmo. Porque a primeira coisa é você ser sincero com você. É isso que eu ia falar. Aí eu falei assim, então tá, Lúcio, tá vendo essa área aqui? Chega. Chega de ser menino. Já não dá mais. Você tem 43 anos, 44 anos, sua família depende de você. Cara, aí eu comecei a ter uma clareza, não vou dizer que foi fácil. Não, zero. Porque eu tive que tocar em áreas que eu nem sabia. E lembra, você toca numa área e depois outra revelada. Você não precisa enxergar tudo. Eu não enxerguei tudo, Davi. Eu fui aos poucos tendo clareza. Teve algo que eu descobri agora, tem menos de 2 meses, uma história do meu pai, que meu pai morou na rua dos 7 aos 14 anos de idade. Será que ele teve alguma questão referente a abandono? Caramba. Claro. Aí eu pude entender mais a história dele, quando ele deixou uma esposa, outra. Uau. Ele abandonava para não ser abandonado. Exatamente. Aí eu falei, opa, Deus está me mostrando algo aqui. Eu não quero reviver nada
por falta de ter consciência e clareza. Então, olha que doido. Total. E eu enxergo assim, cara, de que a gente precisa, Lúcio, a gente vai romper uma camadinha aqui para abrir uma camada acima de consciência, tá? Que a gente consegue ir muito para os níveis, mas uma camadinha assim. Vamos lá. Enquanto as pessoas não construírem uma relação verdadeira com elas mesmas, elas nunca vão ser capazes de fato, desenvolver uma jornada de autoconhecimento. Todas as vezes que você se trai, ou seja, você é incongruente com aquilo que você sente no teu íntimo que você deveria fazer, ou você mente para você, você está passando uma imagem para você mesmo de que você é incapaz de satisfazer a necessidade da tua essência. Deixa eu dizer melhor. É como se tivesse uma batalha rolando entre duas partes de você. Imagina que dentro de você tem uma criança interior. Essa criança interior, ela precisa ter os desejos dela satisfeitos, beleza? Olha o que é que acontece. Se essa criança interior, ela enxerga de que você não está sendo congruente com a tua verdade, com a tua verdadeira capacidade, você diminui exponencialmente a capacidade que você tem de submeter a sua própria liderança. Ou seja, o maior problema que acontece quando você mente pra você é que você sabe que você tá mentindo, ou seja, você perde uma capacidade de construir um relacionamento verdadeiro com você. Porque olha que interessante. Se eu te chamo pra vir pra cá, pra gravar esse podcast uma vez, aí você não vem. Aí eu te chamo de novo, aí você não vem. Aí eu te chamo de novo, aí você não vem. Você vai construir um relacionamento comigo? Não. Claro que não. Você vai mandar Você nem acredita, você nem né? acredita mais. Então, a pior coisa que acontece é você mentir pra você. A pior coisa que acontece é você não encarar a verdade a teu respeito. Porque daqui a pouco, quando você vê, você está construindo algo que é completamente diferente do que está congruente com a tua verdadeira essência, com aquilo que você verdadeiramente sente. E aí você se afasta de você. É muito interessante que quando eu comecei a jornada em busca de autoconhecimento, eu comecei a descobrir coisas ruins, até piores do que eu achava que eu era. Mas ao mesmo tempo, grandes coisas, boas coisas foram reveladas. Eu lembro, Davi, que quando eu mandei para a Thaisa o PDF, que até então não era para ser um livro, era simplesmente para ser um rabisco meu, era um momento de intimidade comigo. Eu lembro até hoje, eu estava em Orlando, a Thaisa mandou uma mensagem, me ligou, ela falou assim, quem é esse aí? Olha que doido. A Thaisa, casada há 20 anos, virou e falou, quem é esse aí? Eu falei, Thaisa, então, esse sou eu, que eu também não sabia que existia. Olha o nível que você falou, quão sério é. Você mente tanto pra você, que quando passa um período, você já nem sabe mais quem você é. Acabou. E dentro da sua jornada, qual foi a maior dor que você já passou e o que você aprendeu? Eu acho que foi tomar um golpe de 15 milhões de reais. Uau! Foi pesado pra mim. De alguém próximo, confiava? De alguém ao qual eu desenvolvi uma confiança. E aí, a consequência que isso me gerou, Lúcio, foi muito grave, porque eu passei a não confiar mais em ninguém. Uau! Então, essa falta de confiança que eu desenvolvi fez com que eu me afastasse de pessoas e parasse de gostar de pessoas. Eu comecei a engordar, comecei a ficar triste, comecei a desconfiar até mesmo da minha própria capacidade. E aí eu não queria que as pessoas me vissem daquela maneira, como frágil. E aí eu comecei a me afastar da sociedade. Isso doeu muito para mim, porque foi quando eu tive que encarar minhas sombras. De que, cara, eu preciso desenvolver coragem de ser real ao ponto de entender que isso aconteceu comigo e ao ponto de entender que eu estou assim. Uau! Ou seja, aceitar. Ser vulnerável. Pro começo e pro processo. Pro começo de aceitar de que aconteceu comigo porque eu fui idiota. Aconteceu comigo porque eu não fiz o julgamento. Primeira coisa é aceitar, claro, né? Claro. E não buscar um culpado. Porque eu neguei os sinais. Ou ser vítima. Cara, de verdade. A culpa foi minha, a responsabilidade foi minha. Acabou. Eu entendo isso, aceitei isso. Aí agora, primeira parte foi essa. Segunda parte. Eu vou ter que aceitar que de fato eu não estou bem. Porque o primeiro passo para você resolver qualquer problema é você aceitar que não é um problema. Então eu não aceitava que aquilo era um problema. E durante o processo, Lúcio, de eu não aceitar que aquilo era um problema, eu fazia com que ele crescesse ainda mais. Porque tudo aquilo que a gente não traz luz, acumula sombra. Ou seja, a melhor maneira de você diminuir exponencialmente a sombra, o peso de que algo tem sobre você, é você trazer luz para esse algo. Imagina a seguinte cena, Lúcio.
Essa é a cena que eu vejo. Você tem medo de ter um bicho-papão debaixo da tua cama. Uma Tita Pereira, sei lá o que que é. Aí teu pai chega e, vem cá, filho, vem cá, você vem aqui, senta aqui do meu lado. Deixa eu botar a luz aqui. Te mostrar que não tem nada aqui embaixo. Aí parou o medo. Acabou? Porque o medo é a imaginação. Então quando você traz à luz as coisas, a verdade, elas perdem a força que elas têm sobre você. Enquanto você tentar esconder isso, elas ganham força. Porque a sombra, ela vai se estabelecendo. Ela vai ganhando força. E sabe qual que é a maneira de lidar com isso? Com verdade, com humildade, que é isso, que é Deus. Arrepio. Gente, olha isso aqui, Davi. Por isso que eu falo, hoje, eu entendo, tá? Depende do nível de consciência que você está. Mas, ó, simples, não requer dinheiro, nada, aceitar o erro. Cara, se você tem uma conversa com você, escrever, aceitar que parar de culpar o pai, parar de ser vítima, ou seja, aceitar o erro, não ser vítima e trazer luz para a situação. É isso aí, cara. Cara, o cara já muda pessoal, familiar, negócios. Ô, Lúcio, o que eu falo, Uau. cara, é que tem uma nuvem de bênçãos em cima da cabeça de todas as pessoas esperando para chover. Tá pronto. Sabe aquela nuvem preta carregada? Pronta para precipitar, só falta alguma coisa acontecer? Eu falo para as pessoas de que essa coisa é o perdão. Se elas soltarem e liberarem o perdão, que é aceitar de que você perdoa, pois você também é ruim, pois você também precisa de perdão. Você libera bênçãos que já estão prontas a teu respeito para que esse download aconteça no mundo espiritual. Porque quem não perdoa é quem é vaidoso. Quem não perdoa quem se é acha quem bom se demais. acha bom demais. É bom demais ao ponto de ser o juiz. Porque olha como é que eu enxergo isso, Lúcio. Eu enxergo assim, ó. Eu sou ruim, eu preciso de perdão. Eu tenho paciência porque eu preciso de paciência. Eu perdoo porque na minha vez eu também preciso de perdão. Ou seja, com verdade e humildade de entender o meu lugar. Se eu que sou ruim, Deus me perdoa, quem sou eu para ser o juiz? Se Deus, que é Deus, que tem todo o direito de me julgar e de entender se eu de fato estou Poderia errado, te condenar. me condenar com um pensamento, ou com um cílio do olho, ele conseguiria me condenar, aí eu sou o quê? O alecrim dourado, ao ponto de que acho que eu tenho o direito de ser o julgador sobre a vida das pessoas, superioridade, isso é vaidade. Essa vaidade vai fazer com que você não perdoe. Se você não perdoar, é uma energia retida para você e para a pessoa. E o pior, Lúcio, quem não perdoa está sendo pior do que o abusador. Uau. Porque você está impedindo aquela pessoa de ter, inclusive, a possibilidade de redenção, liberando ela espiritualmente. Caramba. E o pior, que é ainda mais grave, você está se prendendo, ou seja, você está deixando de dar os frutos que você deveria. E você vai prestar conta sobre os talentos os quais foram depositados na sua vida. Então, meu convite é: perdoem. Se você não perdoar, você é pior do que quem te fez mal. Caramba. Ó, eu peguei tanto insight aqui, porque não dá tanto trabalho para mudar, Davi. Eu vou confessar, até meus 44, eu achava que mudar era impossível. Porque repetir um padrão, lembra? Imagine que o acusador, né? Você tá num julgamento, o acusador vem e fala: vem aqui, deixa eu te falar, Lúcio, todo o seu histórico. Você já falou que ia fazer, você falou que ia parar de ver pornografia, não parou, você não sei o que, não sei o que, ele tem uma pilha de processos, provas de quem você é. E ele te conhece. E ele me conhece. Um detalhe. Olha, aí vem o Lúcio, que fala: eu quero mudar. Aí eu apresento uma prova, porque hoje eu parei de ver pornografia. Aí a minha outra prova, tratei melhor minha esposa. A outra prova, cheguei e passei tempo com a minha filha. Mas você entende que é uma luta ainda injusta? Só que aí você começa a construir. Ó, aí chega uma hora que, eu não sei como falaria, caduca, né? Tem processos que vão caducando. Então essa prova que ele tinha do Lúcio, que não fazia as coisas, ele tem que jogar fora. Caducou. Tem que ser tirada fora, acabou. Aí você começa, ó. E aí você tem prova para poder falar: Deus, tá aqui, ó. Eu chamo de referência sentida, cara. Referências sentidas são novas experiências que determinam sobre quem você é. Isso é fundamental, isso que muda o jogo. Eu enxergo assim, Lúcio, de que é sobre o cachorro que você alimenta mais. Se tem dois cachorros e os dois estão competindo, é sobre o cachorro que você alimenta mais. Porém, a consciência que eu devo ter, você também precisa ter, todos nós precisamos ter, é de que nós pendemos para o lado do acusador. Aqui na Terra. Aqui na Terra jaz o maligno. Com essa consciência eu vou entender, porque aí eu posso calibrar. Porque eu preciso entender que eu sou ruim. E é quando eu entendo e aceito que eu sou ruim,
que eu tenho a oportunidade de me tornar um pouquinho menos pior a cada dia. Mas enquanto não tem consciência, fica difícil. Não, porque é muito louco, porque o mundo espiritual é tudo ao contrário. Quanto mais eu entendo que eu sou ruim, menos ruim eu me torno. Doido, né? É muito louco. Quanto mais eu entendo e aceito, né? Porque é duro aceitar, às vezes. Claro, eu sou ruim, como Sabe o que eu deixaria pra quem? Cara, de verdade. Se a pessoa escutar, anota o que você falou. Anota. E começa a viver, fazer perguntas, Testa. aceitar. Cara, você vai entender que não é tão difícil. E quando você virar e aceitar que você também não é tão bom, mas parar de se condenar também, Davi. Total, velho. Cara, sentou um amigo meu aqui, tem 2, 3 semanas. É porque a gente não tem direito de se acusar. Não, e ele falou assim... Quem acusa é o demônio. Lúcio, não precisa ninguém me acusar. Ele falou, eu me acuso todos os dias. Ele começou a falar. Falei, cara, para. Aí eu peguei e direcionei para um outro amigo meu também. Depois ele me ligou, Lúcio, muito obrigado. Ele falou assim, pela primeira vez eu me abri com alguém, coisas de anos que eu vivia sozinho. Eu me senti o cara mais solitário do mundo. Confessa. Uau. Só perde força se você confessa. Ô, Lúcio, sabe o que eu sinto de agora, cara, nesse momento com as pessoas? Uau. É assim, ó. Não acreditem em mim. Façam prova. Não acreditem no que eu tô falando. Prove que eu tô errado. Aplique o que eu tô falando na sua vida. Até para você poder depois ter a chance de dizer que isso não funciona. Arrisca. Então, executa. Faça prova. Melhor, eu duvido você provar que eu estou errado. Eu duvido você provar que eu estou errado. Duvido. Eu vou adorar receber o depoimento que eu estou errado. A partir da tua experiência prática, executando isso, eu tenho certeza, eu tenho convicção absoluta, quem tá entendendo, tá entendendo. Eu tenho convicção absoluta de que você não vai conseguir. Quero ver se tem pra provar que eu tô errado. Muito bom. Tem 3 coisas que eu repito pra mim todos os dias. Vida vivida, vida experimentada e vida real. Depois que eu entendi que eu vou ter que viver, eu vou ter que experimentar e eu tenho que ser mais real, parar de me comparar, minha vida mudou também. Então, Davi, legado, cara, qual que é o legado que você quer deixar? Eu quero ser um cara que gerou outros líderes, que tem capacidade de gerar outros líderes. Uma provocação. Você acredita que legado é do presente ou do futuro? É o presente que gera o futuro. Boa, porque eu creio assim também. O legado eu deixo hoje, não no futuro. Quando... Não. Tudo o que nós estamos fazendo aqui... Aquilo que é vivido agora é o que vai gerar o legado no futuro. O legado nada mais é do que uma compreensão gerada a partir de uma vida vivida. É igual a liderança, que é uma patente. É igual aquilo que você experimenta, que gera legitimidade, que gera autoridade, para que eu possa ir lá, inclusive, documentar sobre aquilo. É resultado, é serviço, é tempo de contribuição, é serviço contribuído, é trabalho no oferecido, presente. é frutos gerados no presente. Bom, sensacional. Davi, um livro que transformou sua vida. O ego é seu inimigo. O ego é o seu inimigo. Esse é um dos melhores livros que eu já li sobre orgulho. Uau. Transformou minha E vida. orgulho acaba com qualquer pessoa. É o maior vilão. Eu tenho assim, eu já fui muito orgulhoso. Tem áreas que eu tenho que trabalhar ainda. Lúcio, eu tenho certeza que eu sou. Na verdade, eu acho que eu passei na fila do orgulho umas 20 vezes. Da vaidade umas 42. Da prepotência umas 106. Eu acho que do controle umas 10. Sabe o que acontece, Lúcio? Quando eu pergunto para as pessoas quem que é orgulhoso, as pessoas não levantam a mão. Elas não têm consciência sobre o lugar onde elas estão. Eu pergunto... quando alguém pergunta, Davi, você é orgulhoso? Eu sou o primeiro a levantar a mão, porque eu tenho que ter consciência que é para resolver. Sou para resolver sobre a minha própria natureza. Entendeu? Então aceita que dói menos, cara. Desenvolve a capacidade de aceitação. Isso vai mudar a tua vida. Aceita que tá uma merda. E que bom, porque aí quando você olha pra verdade e você para de se enganar, você se torna, você libera a possibilidade de você fazer diferente. Olha o que acontece. Se eu não aceito meu pai do jeito que ele é, eu não libero, como se não liberasse um painel para que eu pudesse, inclusive, fazer diferente da minha vez. Porque tudo aquilo que eu reprimo, eu sou condenado a repetir. Eu acredito 100% nisso. Isso gente, isso é mais sério do que tudo. Teve coisas que eu tive que voltar e resolver com meu pai para que eu pudesse continuar minha vida. E a gente, às vezes, nós não queremos voltar e resolver uma parada. Às vezes simples, às vezes pesada, que vai gerar muita dor. Bom,
Falei do livro e eu quero dar um livro de presente para você, tá? Davi, meu primeiro livro, Autogestação. A história desse livro é interessante porque quando eu comecei a escrever, não era para ser um livro. Foi, na verdade, um compromisso quando alguém me pediu ajuda e eu neguei. Falei, cara, eu te ajudar? Não, cara, eu quero que você seja meu mentor isso em 2022. Eu falei, não, cara, quem sou eu? Eu faço o que eu faço porque eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, mas eu nem sei como eu faço e por que eu faço, eu só faço. E, cara, ele chorou, ele estava tão desesperado. E quando ele estava indo embora, veio aquela passagem da Bíblia, acho que é Mateus, que fala sobre os talentos, né? Quando algo é te dado e você não usa, e você enterra, você vai perder. Davi, eu lembro que eu sentei e falei, Deus, para. É tudo que eu tenho. Eu não fui para a escola. Eu aprendi de verdade vivendo. E aí eu comecei a registrar, eu fiz um compromisso de registrar o porquê que eu fazia as coisas, eu comecei a colocar o que dava certo, o que não dava. Moral da história, mal sabia que eu estava fazendo uma terapia comigo mesmo. Porque eu estava o quê? Externando, só que quando eu externava, eu falava a verdade. Isso foi gerando cura, cura. Eu falei, cara, eu sou muito pior do que eu achava aqui, mas eu também sou muito melhor do que eu achava que eu era nessa área. Então, um presente para você, autogestação. Obrigado, Lúcio. E vou te dar logo o outro. Depois dessa fase, teve o livro A Jornada do Empreendedor, que eu acredito, né, que quando Deus te dá algo, você tem que replicar. Então, no mundo dos negócios, amo fazer negócio. Eu falo que era o meu primeiro amor. Eu falo, nossa, eu amo, amo, amo. Hoje, eu continuo amando fazer negócios. Adoro falar de negócios, mas eu sempre olho como que eu posso transformar a vida de alguém por meio dos negócios. Como que eu posso impulsionar? A pessoa me procura para os negócios. E eu recebo. E depois eu entrego algo a mais. Então, a jornada do empreendedor. Cara, só presente. Eu queria agradecer o livro. É demais, cara. E o Eu não conheço o prefaciador desse livro, bem legal. Então, você conhece esse aí? O John Kepler. Cara, minha primeira palestra em 2022, quando eu estava abrindo minha cabeça para o mundo dos negócios, foi com o seu pai. Legal. O João, obrigado, gratidão. E olha isso. Naquele momento eu tinha feito um negócio que eu não sabia quanto minha empresa valia e eu perdi dinheiro. Eu tinha consciência. Então, a falta de consciência, clareza, você perde na vida, nos negócios, tudo. E o último que, esse eu vivi, Davi. Esse eu estava numa viagem de 7 dias, lembra que eu comentei com você? 5 dias, 7 estados. Meu último estado foi na Geórgia. Eu tô lá numa padaria, aí veio uma coisa no meu coração e Deus falou assim, chegou a hora de romper, né? Eu, hã? É hora de romper. E aí veio no meu coração o chamado para ter uma experiência com vários homens, que eu dei o nome de Imparáveis, e ali eu comecei a registrar, viver a palavra romper, depois eu comecei a viver a palavra ação, depois prosperidade. Moral da história, o que Deus colocou no meu coração, que remissão de tempo é real. Quando você entende o seu chamado, quando você sabe quem você é, e quando você que decidiu mudar, escutou o que o Davi falou aqui, eu vou me posicionar, eu vou mudar, e o diabo chegar e falar assim, você tá velho demais. Você quer mudar agora? Lembra de uma coisa, nunca é tarde para mudar, dá para mudar sim, não importa a sua idade, e remissão de tempo, Davi, é real. Eu falo que se você se coloca, se joga para viver o novo, você vai conseguir sim remir o seu tempo. Sabe como? Através das outras pessoas. Caraca. Então eu sempre invisto, eu sempre numa palestra, eu procuro, sabe quem? Um jovem. Eu procuro sempre alguém que eu posso despertar na vida daquela pessoa o que eu não consegui enxergar até meus 44 anos. Aí eu falo que é remissão por meio de outras pessoas, através da vida de outras pessoas. É isso. Isso é incrível. Lúcio, pra gente finalizar, cara, eu tenho uma mensagem que Deus colocou no meu coração para passar pra galera que eu queria compartilhar, que temos grandes vilões. Para mim, o maior de todos é o orgulho. Mas existem os outros grandes pecados que roubam a gente da nossa posição de perfeição. Um estado pleno de consciência e de entrega é o lugar onde você mais vai gerar frutos naturalmente. É o lugar com mais resultado, com menos esforço. Que é o lugar onde, o qual você foi nascido para fazer. É igual o seguinte, se eu leio o manual do avião e eu não sigo o manual do avião, eu vou cair, eu vou gastar mais combustível do que eu devo,
Ou seja, o nosso criador deixou um manual dizendo assim, cara, é assim que você usa o teu sistema. Então é assim que você vai fazer para ter mais resultado com menos esforço. Ou seja, para otimizar a tua jornada. Então o que é que eu descobri? De que o orgulho, na verdade, não é um problema. O orgulho não existe. Não existe. Ok. O que existe é a ausência de humildade. A avareza, ela não existe. O que existe é a ausência de generosidade. A luxúria, ela não existe. A luxúria é a ausência de amor ordenado. A gula não existe. É a ausência de domínio próprio. A ira, ela não existe. É a ausência de paciência. A inveja, ela não existe. É a ausência de contentamento. A preguiça, ela não existe. É a ausência de propósito. Então, na prática, a mensagem que não quer calar aqui é: todo e qualquer problema que a gente enfrenta na nossa vida é, na verdade, uma falta de algo que é uma virtude que poderia e deveria estar sendo aplicada pela nossa vida. Seja ela humildade, seja ela contentamento, seja ela entrega. E é muito louco, porque todos os frutos do Espírito são justamente as consequências diretas da aplicação daquilo que é Deus. E o completo contrário também é verdadeiro. Todo problema que você tem na sua vida, na verdade, é fruto de uma área da tua vida o qual você ainda está vivendo na sombra. Ou seja, avareza, seja lá o que for. Uau, fantástico. Davi, para fechar, como é que você se vê daqui 5 anos? Cara, eu me vejo impactando 10 vezes mais pessoas do que eu impacto hoje, 100 vezes mais pessoas do que eu impacto hoje. Eu me vejo compartilhando para cada vez mais empresários. Essa metodologia que Deus me deu de crescimento empresarial através do crescimento pessoal, eu mergulhei de cabeça nisso. Me vejo com mais 5 livros publicados, 1 livro por ano, é o objetivo. Eu quero cumprir esse schedule, porque eu quero, sei lá, chegar aos 100 anos com 100 livros. 100 livros publicados. Não vai dar porque eu perdi 24 anos, né? Eu já escrevi 2. Quem sabe entre um ano e outro você escreve 2. Vai que Deus dá inspiração aí para escrever 2. Então eu tô muito empolgado, cara, porque assim, eu tô começando a vida agora. Essa coisa mais louca. Eu tenho 24 anos e eu tô começando com 24 anos com nível de consciência de alguém que já viveu muita coisa. Não apenas estudou muita coisa. Eu já quebrei empresa, são 27 empresas que eu sou sócio hoje. Então é tempo de contribuição. Eu já tenho mais de 12 anos empreendendo, né? Uau! Eu falo que tem pessoas, Davi, que têm sabedoria de um velho. Jovem com sabedoria de um velho. Ou seja, é como se a sua idade, assim que eu vejo, 24, é como se você tivesse 40, 50. Por esse motivo aqui, ó. Pela remissão de tempo, cara. Incrível. Porque a intensidade, ela distorce o tempo. Eu vivi intenso, eu sou intenso. Eu vivi intenso ao ponto de que, talvez, em termos de nível de consciência, eu já tenha 60, 70. Cara, eu acho que eu tinha tanto... eu tinha tantas outras coisas pra gente poder falar sobre negócio, mas acho que... do jeito que tinha que ser. Exatamente. Gente, você que assistiu, compartilha. Eu vou assistir, para que a gente... eu vou assistir de novo, eu quero poder anotar. Eu falo que, quando eu faço um podcast, eu aprendo diretamente, cara, eu aprendi diretamente. Mas tem alguns que eu gosto de revisitar, anotar, refletir e poder compartilhar, pegar trechos e compartilhar. Então, às vezes a pessoa não tem coragem de se posicionar, mas compartilhar dá. Pega um pedacinho que talvez serviu para você, aí você fala, vou compartilhar que não é para mim. Mas, cara, quem colocar em prática 2, 3 pontos que você trouxe aqui, você vai mudar a sua vida. Então, Davi, obrigado por compartilhar, por transbordar e continue assim, transbordando. Estou muito feliz de você estar aqui com vocês e vamos avançar cada vez mais. Valeu. Tamo junto.